Depois de um clássico muito intenso na noite deste domingo, estamos de volta para mais um tema do dia. Eu sou a Andréa Araújo e tenho aqui connosco o nosso jornalista Diogo Matos para nos fazer assim um resumo daquilo que se passou naqueles 90 minutos no Estádio do Dragão, em nova vitória do Benfica sobre o Futebol Clube do Porto por 4-1. Diogo, antes de mais, bom dia. A minha primeira pergunta para ti é mesmo num plano mais geral, qual é que é a principal nota que fica deste clássico? André, é certo que a exibição do Benfica foi categórica, mas por norma temos o hábito de olhar um bocadinho mais para o negativo, digamos assim, e eu acho que aqui não há forma de fugir a isto. A principal nota deste encontro é realmente a total incapacidade do Futebol Clube do Porto em ser competitivo, em disputar o jogo. Há aqui uma derrota por 4-1 que toma contornos quase vergonhosos e humilhantes para o Futebol Clube do Porto, ainda para mais em casa, ainda para mais depois de uma derrota por 4-1 precisamente na primeira volta. Há muitos aspectos negativos nesta exibição do Futebol Clube do Porto. É certo que o golo a abrir aos 40 segundos dita muito daquilo que viria a ser o desenrolar da partida, e isto tem um peso grande, é certo, mas a falta de capacidade de reação do Futebol Clube do Porto é realmente um dado que fica. E isto conjuga-se em vários fatores. Pela 10ª vez na história, o Futebol Clube do Porto termina uma edição do campeonato sem conseguir vencer Benfica e Sporting. Já tinha acontecido no passado, esta é a 10ª vez. E depois, durante o jogo, fomos vendo um Futebol Clube do Porto com alguma bola, principalmente na primeira parte, mas sem conseguir, de forma efetiva, entrar dentro do bloco do Benfica. Uma equipa com uma posse pouco agressiva e a conseguir criar perigo apenas e só em recuperações de bola. Houve um lance, por exemplo, do Rodrigo Mora e do Fábio Vieira após um mau passe do António Silva, que poderia ter dado numa situação de perigo, mas eu senti no estádio que faltou um pouco de matreirice ao Futebol Clube do Porto, um pouco também de maturidade, acho que podemos dizer desta forma, e depois é impossível não falar também da reação em tons constrangedores na segunda parte. Crescemos numa geração em que vimos o Futebol Clube do Porto sempre dominante, principalmente neste tipo de jogos, a agigantar-se, ainda para mais. Exatamente, ainda para mais nos jogos em casa. E quem vê a segunda parte do Futebol Clube do Porto, que poderia pensar, ok, vem aqui uma boa reação, o Benfica teve uma primeira parte melhor e o Futebol Clube do Porto vem com tudo para a segunda parte. Não foi de todo isso que se viu, e é realmente uma nota que fica deste jogo. Na segunda parte, as opções do banco pareciam também que não poderiam acrescentar muito à partida, olhando para os nomes que estavam realmente no banco. Porventura, o único que conseguiu mexer um pouco foi o Gonçalo Borges, mas sim, fica a nota realmente de uma exibição muito, muito pobre do Futebol Clube do Porto contra o Benfica. No início da tua resposta, tu usaste um termo que se calhar vai ajudar à pergunta que eu tenho para te fazer, que foi, usaste o termo incapacidade do Futebol Clube do Porto. Existe algum nome que tenha estado abaixo do exigido? Claramente, e esse nome é Neuan Pérez. É um jogador que vinha com boas credenciais, passou por Portugal no Famalicão e apresentou, deu bons indicadores, tinha até estado contratualmente ligado ao Atlético de Madrid, fez uma carreira interessante em Itália, mas tem deixado muito a desejar nesta passagem pelo Futebol Clube do Porto. Olhando em concreto para o jogo de ontem, há muito mérito no golo do Pavlidis, no segundo golo, mas também é importante realçar a forma fácil como o Neuan Pérez foi batido nesse lance. E depois no terceiro golo, também do Pavlidis, há uma total descoordenação entre o Neuan Pérez e o Martim Fernandes, no caso entre o central e o lateral, e o Pavlidis surge entre os dois a cabecear de forma muito, muito simples para o golo do Benfica. Portanto, há aqui uma exibição muito negativa do Neuan Pérez, e não só na vertente defensiva. Aliás, eu e o Renato estávamos no estádio ontem e eu até comentei com ele, o Neuan tentou muitas vezes os passos longos na diagonal, a maior parte, para não dizer todos, ficaram, não encontraram o destino que o central quereria, e há uma altura em que o Martin Anselmi, tremendamente irritado, se dirige a ele e faz mesmo este sinal, ou seja, não tentes mais isso. Percebe-se realmente que não fazia parte do plano, ou pelo menos não estava a correr como planeado, e o técnico fez essa ressalva para o central argentino. Dentro disto, acho que é importante realçar um aspecto. O Futebol Clube do Porto inicia a temporada a contratar Neuan Pérez, Tiago Jaló, e chegámos a abril e o melhor central do Futebol Clube do Porto é Ivan Marcano.
um jogador que esteve vários meses lesionado, que apresenta já 37 anos de idade. Isto é um dado que pode ou não significar alguma coisa, mas afinal de contas não se espera que aos 37 anos um jogador esteja na plenitude dos seus recursos, e a verdade é que neste momento o central mais fiável do Futebol Clube do Porto parece ser realmente Ivan Marcano. Isto coloca claramente em xeque aquilo que foi o mercado de transferências do Futebol Clube do Porto no verão, em relação ao centro da defesa, e deixa muitas dúvidas em relação ao que será este setor do Futebol Clube do Porto para a próxima época, porque tem que apresentar melhorias claras em relação ao que se deu nesta temporada. E o próprio Ivan Marcano também regressou há muito pouco tempo à competição, portanto, são algumas notas também nos deixas. E para passar à minha próxima pergunta, já analisámos aqui um bocadinho esta, volto a repetir, incapacidade do Futebol Clube do Porto. Pergunto do outro lado, como é que se explica esta superioridade do Benfica? Eu acho que há aqui muito mérito do Benfica como um todo e também, logicamente, de Bruno Lage. É importante recordar que o Benfica, antes de entrar nesta série de vitórias consecutivas, teve também um jogo muito negativo em Rio Maior, contra o Casa Pia. No entanto, a partir daí, é algo habitual no Bruno Lage, ele apelar ao sentido de união do plantel. Ele utiliza muito a expressão tropa neste momento, mas dá claramente a sensação de que neste momento é muito mais do que simples palavras. Ou seja, vê-se dentro de campo que há essa vontade da equipa, e o Benfica apresenta um jogo muito maduro. Ou seja, eu disse há pouco, o Futebol Clube do Porto na primeira parte teve mais bola, mas pareceu até de certa forma consentida por parte do Benfica. O Benfica sabia que naquela fase, no setor do meio campo, podia deixar o Porto circular, e depois, quando necessário, quando recuperasse a bola, a equipa do Benfica apresentava realmente um jogo muito incisivo, muito vertical. Nomes como o Aktürkoğlu fizeram um jogo absolutamente incrível ontem, e houve muito esse sentido de baliza. Tanto é que no fim, na conferência de imprensa, o Bruno Lage, numa resposta a um jornalista, usou o termo mentalidade assassina, e sente-se realmente dentro do campo que o Benfica entrou com essa vontade, entrou com essa mentalidade, um pouco o que falávamos há pouco do Futebol Clube do Porto, mas no reverso da medalha, aqui aplicado ao Benfica. A lição parecia muito bem estudada, ou seja, não precisámos ter assim tanta bola como isso, mas quando tivermos é para ir para cima com tudo, e isso deu o resultado que se viu, uma vitória por 4-1, e mais do que os 3 pontos, há claramente a vertente mental da importância que isto terá para a reta final do campeonato. Já falaste de Pavlidis, já falaste de Aktürkoğlu, e é por aí que eu também quero entrar, que é que nomes é que se destacaram do lado do Benfica? Sim, já fui falando aqui um bocadinho, logicamente. Eu acho que é impossível fugir ao nome de Pavlidis neste jogo. Um hat-trick em casa do grande rival é sempre uma nota bastante relevante. O nosso Playmaker Stats ontem explorou muito bem essa questão, e entre outros dados, o Pavlidis foi o autor do gol mais rápido do Benfica em casa do Futebol Clube do Porto, e para além disso foi o primeiro jogador do Benfica a apontar um hat-trick em casa do Futebol Clube do Porto. É um jogador que teve um início algo tremido, acho que podemos dizer desta forma, no Benfica. Faltava-lhe o golo, se bem que a sua capacidade de trabalho era sempre muito elogiada pelo Bruno Lage, mas entretanto parece que se deu aquele cliquezinho, e o Pavlidis segue já com 24 golos nesta temporada, que são números bastante respeitáveis. É um jogador muito frio em frente à baliza, com ótimo sentido de baliza também, e está claramente a justificar o investimento que o Benfica fez no início da época, e parece ser aquele ponta de lança que o Benfica procurava um bocadinho, talvez desde a saída do Darwin, que não tinha assim um jogador com capacidade de marcar 20, 30 golos por época, e o Pavlidis parece realmente ser esse jogador. E depois há outro nome que também é incontornável, que é o Di Maria. Foi um jogador que também teve problemas físicos nos últimos meses, nas últimas semanas, regressou recentemente, no entanto parece que não se nota absolutamente nada. A carreira do Di Maria fala por si, é um jogador que, apesar da idade já considerável, faz totalmente a diferença no campeonato português. Eu sinto que ele se conhece muito bem, tem reais noções daquilo que pode fazer, de quando é que o deve fazer,
No entanto, ontem no seu jogo acrescentou um aspecto que porventura não se vê tanto. E o Bruno Lage falou disso também na conferência pós-jogo. Apresentou um espírito defensivo tremendamente solidário, não teve problemas em baixar um pouco mais para impedir as incursões do Francisco Moura, e isso foi elogiado pelo Bruno Lage, mas sem dúvida que lá está, que estando bem fisicamente, é um jogador determinante para as aspirações do Benfica para o que falta jogar do campeonato. Para a última pergunta deste tema do dia, e deixando agora um bocadinho a questão do relevado à parte, há algumas situações também a destacar fora do que aconteceu das 4 linhas? Sem dúvida, sem dúvida. O início do encontro é absolutamente espetacular para quem estava no estádio. Todo o espetáculo de pirotecnia, as bandeiras dos adeptos na bancada, foi tudo muito bem preparado. Sentiu-se realmente aquele ambiente de clássico, de jogo importante. No entanto, as coisas acabaram por descambar um pouco à medida que os minutos foram passando. Eu gostava de deixar a ressalva que eu não sou daqueles que defende que um estádio não é sítio onde não deve haver pirotecnia. Eu acho que há lugar, e temos exemplos, por exemplo, como a Alemanha, que trabalha isso muito bem. No entanto, a forma como, neste caso, os adeptos do Benfica utilizaram as tochas não é realmente o aconselhável. Ponto 1, não é permitido em Portugal, isso é o ponto base, e viram-se muitas tochas dos adeptos do Benfica, sendo que elas posteriormente foram arremessadas para o setor inferior, onde estavam adeptos do Futebol Clube do Porto, e isto poderia, e poderá no futuro, causar situações realmente perigosas, feridos, eventualmente. Para além disso, olhando um bocadinho para a questão dos adeptos do Futebol Clube do Porto, houve também confrontos no setor onde, por norma, fica uma das claques do clube com a polícia. São situações sempre de lamentar. Logicamente, à distância, não tivemos real noção do que aconteceu. Não estamos aqui a tomar partido por nenhuma das partes, mas em momento algum é bom olhar para uma bancada e ver adeptos e polícia em confrontos, em agressões físicas. Isso é realmente uma nota que fica. Por último, é também impossível fugir a esta questão. Após o terceiro gol do Benfica no Estádio do Dragão, foram muitos os adeptos a deixar o estádio. Tanto é que no fim Martin Anselmi até pediu desculpa aos adeptos pela exibição do Futebol Clube do Porto. Já após o apito final, os assobios, viu-se também alguns lenços brancos, foram uma constante nas bancadas. Portanto, a relação que Martin Anselmi disse aqui há algumas semanas que era preciso construir e apelou muito ao apoio dos adeptos, sofreu aqui um duro revés, e o Futebol Clube do Porto terá muitas dificuldades em recuperar isso porque ficou completamente arredado da luta do título, e será difícil recuperar a confiança dos adeptos. Se quiser uma análise ainda mais detalhada a este clássico, não se esqueça que hoje há novo episódio do Ataque Rápido em todas as plataformas e, para além disso, o tema do dia está disponível em todas as plataformas igualmente de segunda a sexta-feira.